Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura de hoje no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Agora vamos para a leitura no livro de 1 Crônicas, os capítulos de número 11 e 12. Agora vamos para a leitura do primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 11 e 12. Começando pelo capítulo de número 11. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha.
E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus. E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimoni. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Auí. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber dessa água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estes foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal.
Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uzã, Ilai, da cidade de Aui, Elede, filho de Bana, e Maarai, os dois da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Baarum, Eliaba, da cidade de Saalbom, Hassem, da cidade de Gizon, Jonatas, filho de Sag, e Aião, filho de Sacar, da cidade de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, Aías, da cidade de Pelon, Esro, da cidade de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Jabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Hanã, filho de Maacá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroé, Jediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba. Agora a leitura do capítulo de número 12. Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filho de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, que era da cidade de Arife, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joela,
e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor, membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Maquibanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio, membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foram até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amassai, que depois veio a ser o comandante dos 30. E ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar-lhe a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles: da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens. E Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali,
1000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do rio Jordão, isto é, Ruben, Gad e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Issacar, Zebulon e Naphtali no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.